Sabe aquela sensação de ter tudo pronto na sua frente, mas não conseguir sair de casa? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Não sobre um negócio que falhou, mas um negócio que eu nem consegui começar. E vocês já devem estar pensando: ah, então não tem história para contar. Espera só um pouquinho. O que acontece é que às vezes o que a gente não consegue fazer diz muito mais sobre a realidade de quem está endividado do que qualquer história de sucesso. Para quem não me conhece, eu sou a Ela e o resumo é: eu estou reconstruindo minha vida depois de acumular mais de R$ 1 milhão em dívidas. Sim, parece assustador e é realmente muito assustador, porque o que eu estou vivendo é aterrorizante, gera muita ansiedade, mas eu hoje tenho uma dívida de mais de R$ 1 milhão. E talvez vocês se perguntem por que eu não mostro o rosto, porque só a voz. E é exatamente por motivos que fazem parte dessa minha situação atual. Eu não posso expor meu nome, minha imagem, porque eu estou com muitos problemas acumulados nesses últimos 7 meses. Mas eu faço uma promessa, um dia, e que seja muito breve, quando eu chegar do outro lado, eu vencer, eu conseguir pagar todas as minhas dívidas, eu vou ligar a câmera e vou mostrar o meu rosto. Vamos comemorar juntos. Mas, por enquanto, vocês têm a minha voz, a minha história e a minha total honestidade. E antes de falar sobre esse meu negócio que nem saiu do papel, eu quero só conversar um assunto com vocês, que esse canal não é sobre dar lições, já que eu não sou especialista em nada, a não ser em me afundar, pode ser, né? Quem sabe? Mas principalmente, com certeza, me levantar, porque eu vou me levantar disso tudo. E muito menos é um diário pessoal, porque não é só sobre mim. Eu sei que tem muitas pessoas nesse exato momento passando por situações parecidas, pode ser pior, pode ser melhor, sem julgamentos. E eu quero formar uma comunidade de pessoas que vão unir esforços para reconstruir suas vidas. E juntos vamos fazer essa comunidade dar certo, vamos prosperar, vamos nos ajudar. Porque uma coisa que eu aprendi é que a gente não sai sozinho do fundo do poço. A gente precisa das pessoas, precisa se apoiar. Então, especialmente para quem já esteve no fundo do poço e conseguiu sair, o que vocês fizeram, como vocês conseguiram, quais estratégias funcionaram? Compartilhem conosco. Porque a experiência de cada um de vocês pode iluminar o caminho de alguém que está começando agora, iluminar o meu caminho. Então esse canal é nosso, é uma construção coletiva e todos fazem parte disso. Agora eu vou começar a contar sobre a primeira coisa que eu tentei fazer depois de que tudo desmoronou. O spoiler é: não deu certo. Mas não pelos motivos que vocês devem estar imaginando. Quando a gente está no fundo do poço, a gente tem duas opções: ficar lá ou tentar subir. Eu escolhi, obviamente, tentar subir. Mas como? Sem dinheiro, sem crédito, com nome sujo, com processos, com aquela sensação de que o mundo inteiro sabe que eu fracassei. Eu precisava de uma fonte de renda, algo que eu pudesse construir quase sem recursos, algo que fizesse sentido para mim e que me desse algum propósito, além de apenas pagar as minhas dívidas. E veio a ideia. Viagens que mesclam destinos turísticos lindos e espiritualidade. Eu sempre fui apaixonada por viagens. E não aquelas viagens somente para tirar foto, sabe? Aquelas que transformam. Retiros, lugares de energia, vivências, conexão com a natureza, autoconhecimento. Eu mesma já tinha vivido experiências assim. E sempre pensei,
que um dia eu gostaria de proporcionar isso para outras pessoas. Só que quando eu pensava nisso antes, era como um hobby caro, uma fantasia, algo para talvez um dia. Mas e agora? Agora eu precisava que isso virasse dinheiro. E de repente, aquilo que era um sonho nebuloso começou a parecer possível, talvez. E eu pensei, ok, mas por onde eu começo? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo, eu tinha disposição. E principalmente eu tinha aquele desespero que faz a gente trabalhar 14 horas por dia seguidas, porque a alternativa é ficar parada, pensando no tamanho da dívida. Então, ou se trabalha, ou fica parada pensando no tamanho da dívida. Eu resolvi trabalhar e comecei. Primeiro, pesquisei muito Google, horas e horas pesquisando destinos, tipos de roteiros, público-alvo, quem são as pessoas que procuram esse tipo de viagem, quanto elas pagam, o que elas esperam, que lugares existem aqui no Brasil. E realmente, aqui no Brasil, eu descobri que existem lugares incríveis, sério. Chapada dos Veadeiros, Diamantina, Alto Paraíso, as praias catarinenses, Foz do Iguaçu, Bonito, enfim. Lugares que misturam natureza, silêncio, energia. Aí eu montei listinha, fiz planilhas. Sim, porque mesmo no caos eu ainda sou aquele tipo que faz planilhas para tudo. Enfim, velhos hábitos, né? Depois veio a parte dos fornecedores. Eu entrei em contato com pousadas, com guias, com parques, expliquei a minha ideia. Alguns nem responderam, outros foram super solícitos. Eu consegui fazer algumas pré-reservas, aquelas que a gente bloqueia as datas, mas só confirma quando tem dinheiro para pagar, sabe? Daí eu pensei, eu faço as primeiras vendas, consigo um pouco de caixa e logo pago essas reservas. Pensei, tudo certo. Preciso de uma presença digital. Criei site, escolhi as cores, textos, as fotos de lugares, criei os perfis Instagram, Facebook, desenhei um logo, mandei fazer os cartões de visita, aqueles cartões que a gente entrega, né, para os nossos contatos. E daí quando a caixinha com os cartões de visita chegou, eu abri, deu aquele frio na barriga, sabe? Meu Deus, isso tá ficando real. E eu segurei uns cartões na mão e li o meu nome ali, como diretora da empresa. Novamente eu estando à frente de uma empresa, estava lá, impresso, tangível. E por um segundo eu me senti esperançosa. Tipo, olha só, eu estava no fundo do poço há alguns meses, agora eu tinha um site, eu tinha redes sociais, cartões, empresa, né? Eu criei a empresa, CNPJ, abri conta em banco, fornecedores, roteiros, eu tinha um negócio. Ou pelo menos eu achava que tinha. Ai, tem uma coisa bem engraçada sobre preparar tudo, mas não executar. De fora parece preguiça, ou falta de comprometimento, ou que a gente desistiu. Mas de dentro, sério, gente, de dentro é um inferno. Eu tinha tudo. Eu tinha o site no ar, eu tinha redes sociais, eu já tinha feito postagens. Eu tinha fornecedores alinhados, roteiros montados, cartões de visita na minha mesa para sair e entregar. E daí chegou a hora que precisava fazer a coisa que importava, vender, falar com pessoas, divulgar, oferecer, convencer alguém a confiar em mim, investir numa viagem. Foi aí que eu travei completamente. Eu abri o Instagram para postar alguma coisa e ficava olhando para a tela em branco. Começava a escrever uma legenda, apagava. Escrevia de novo, apagava. Pensava em mandar mensagens para conhecidos, oferecendo, mas eu não mandava.
Eu olhava os cartões na mesa e não conseguia sair de casa para distribuir aqueles cartões. E o pior, eu comecei a me odiar por isso. Porque racionalmente eu sabia que nada ia acontecer se eu não agisse. Mas emocionalmente eu estava paralisada. E demorou um tempo até eu entender o porquê. Na verdade, eram 3 porquês. Haviam 3 muros invisíveis que eu não tinha percebido quando eu estava empolgada criando o site e imprimindo os cartões. O primeiro muro. A minha autoestima estava no chão. Quando a gente está endividado do jeito que eu estou, a gente não se sente digna de nada. Eu olhava aqueles roteiros lindos para as fotos dos lugares paradisíacos, para a promessa de transformação e autoconhecimento e pensava quem eu penso que eu sou para vender isso. Como é que eu, que estou no fundo do poço, vou vender transformação para alguém? Como é que eu, que não consigo resolver minha própria vida, vou facilitar a jornada de outra pessoa? Parecia falso, hipócrita. Como se eu estivesse vendendo algo que eu mesma não tinha. E a cada dia que passava, sem eu agir, essa voz ficava mais alta. Você não é bom o suficiente. Você não merece ter sucesso nisso. As pessoas vão perceber que você é uma fraude. Autoestima baixa, gente, não é frescura. É um muro de concreto entre você e qualquer ação. Eu chego a me emocionar pensando nisso. É muito difícil. O segundo muro era o fato de eu não poder aparecer. E esse é talvez o mais cruel. Sabe por que eu não mostro meu rosto aqui no canal? Porque eu só uso a voz. Porque os problemas que eu estou enfrentando me obrigam a manter um certo anonimato. Eu não posso me expor. Ainda não. Até porque eu moro numa cidade pequena. Quem mora em cidade pequena sabe como é. E para vender viagens, especialmente viagens que envolvem experiências pessoais, conexão, confiança, autoconhecimento, para vender essas viagens exige presença. As pessoas precisam confiar em você, ver seu rosto, sentir que você é real. E eu não podia fazer isso. Toda venda que eu imaginava fazer era uma venda fria, impessoal, perfis sem rosto, textos bonitos, mas sem uma pessoa de verdade ali. Eu sabia que isso não ia funcionar. Quem é que compra uma viagem de autoconhecimento de alguém que não aparece, que não mostra quem é? Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia esse negócio precisava de mim, da minha presença, da minha história, do meu rosto. E eu não podia dar isso. Então o que sobrava? Nada. Nada. E o terceiro muro, dinheiro. Ou a falta do dinheiro, mas mais honestamente. Porque no final, sempre volta pro dinheiro, né? Eu tinha feito pré-reservas. Isso significa que os hotéis, as pousadas, estavam esperando a confirmação. Mas para confirmar, eu precisava pagar um sinal, garantir os lugares. E eu não tinha esse dinheiro. Sem pagar, eu não podia abrir as vendas, as inscrições para as viagens com segurança. Porque e se alguém se inscrevesse e eu não conseguisse honrar? Eu já estava endividada. A última coisa que eu precisava era criar mais problemas. Também precisava de dinheiro para marketing, para impulsionar posts, para anúncios, porque conteúdo orgânico sozinho, sem nenhum investimento, leva tempo. E eu não tinha tempo. Eu precisava de resultado rápido. Mas não tinha dinheiro. E aí a gente cai naquele ciclo cruel. Não tem dinheiro, não pode investir, não consegue começar, continua sem dinheiro. A vergonha aumenta, a autoestima cai mais e a paralisia piora.
E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia que eu sentei na frente do computador, olhei para o site que eu tinha criado, para as redes sociais paradas, para os cartões empilhados da mesa e simplesmente fechei tudo. Não foi uma decisão dramática, foi mais uma rendição. Eu percebi que eu estava me torturando, criando expectativas que eu não tinha condição de cumprir, me cobrando por algo que naquele momento era impossível. E veio a culpa, lógico. A maldita culpa, você desistiu, você não tem fibra. Outras pessoas conseguem porque você não. E veio a vergonha. Então eu me sentia culpada, me sentia com vergonha. Foram dias bem difíceis. Mas, sabem de uma coisa, eu não desisti. Eu pausei. Isso é diferente. Porque se eu tivesse forçado, se eu tivesse insistido naquele momento, eu ia estragar tudo. Eu ia prometer algo que eu não podia cumprir, ia me endividar mais, ia destruir pouquíssimo de autoestima que eu ainda tinha. Gente, às vezes parar é um movimento inteligente. Olha, eu aprendi algumas coisas com essa tentativa que não deu certo. Primeiro, preparar não é executar. A gente pode criar tudo, site, marca, estratégia, mas se nós não estivermos emocionalmente prontos, nada disso importa. O negócio não falha por falta de estrutura. Claro que falha também por falta de estrutura, mas falha principalmente por falta de energia interna, a nossa energia. O segundo aprendizado: a dívida cobra um preço que não está na planilha. Não é só o dinheiro que você deve, é a autoestima, é a coragem, a capacidade de se arriscar. Você acha que está só sem dinheiro, mas na verdade você está sem chão. E o terceiro aprendizado: nem toda ideia é para todo momento. A ideia era boa, ainda é. Se alguém aqui estiver escutando e tiver condições de tocar um projeto desses, uma empresa, faça. A ideia é maravilhosa, viagens, espiritualidade e autoconhecimento. Mas para mim, aquele não era o momento, eu não estava pronta, as circunstâncias não permitiam. E tudo bem. Porque se tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa jornada, é que reconstrução não é linear. A gente não vai do zero ao topo em uma linha reta. A gente tenta, tenta de novo, erra, aprende, recua, avança. E cada tentativa, mesmo as que não dão certos, vão te ensinar alguma coisa. Então é isso. Essa foi a minha primeira tentativa. Depois de mais de 1 milhão em dívidas, um negócio de viagens, com espiritualidade e autoconhecimento que nem chegou a começar. Eu não estou contando isso para que vocês sintam pena ou para que vocês pensem, nossa, ela é fraca, que muita gente pensa, eu sei disso. Eu estou contando porque eu sei que tem gente que está me ouvindo e que está vivendo a mesma coisa. Vocês têm ideias e talvez até tenham começado a preparar alguma coisa, mas na hora de agir, vocês travam e aí vem a culpa, a vergonha e a sensação de que todo mundo consegue menos você. Então eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas.
essa paralisia, ela é real. Ela não é preguiça, não é falta de vontade. É o peso invisível da crise, é o medo, é a falta de chão. E se você está passando por isso, eu te entendo. E esse canal existe para isso, para a gente se apoiar, para dividir o peso, para compartilhar as quedas e principalmente as levantadas. Me contem aqui nos comentários. Vocês já tentaram começar alguma coisa e travaram na hora H? O que impediu vocês? Vocês também sentem esses muros invisíveis? Vamos conversar de verdade, porque eu acredito que a gente só supera junto. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. Eu prometi que ia compartilhar tudo, os erros, os acertos, as quedas, as vitórias, e eu vou cumprir. E um dia eu vou ligar a câmera e mostrar o meu rosto. Um dia eu vou estar do outro lado dessa montanha. E vocês vão estar lá comigo, porque a gente vai chegar juntos. Nos vemos no próximo vídeo. De A a Z, a gente reconstrói um passo de cada vez.